Meus irmãos, nós estamos empenhados no compromisso de aprendermos sobre os mandamentos do Senhor. Conhecemos como Decálogo, a lei de Deus. No culto de terça que passou, tivemos a oportunidade de fazermos aqui trazemos uma visão panorâmica sobre todos os mandamentos, do porquê, a necessidade dos mandamentos para nossas vidas. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi exatamente a fala do salmista, quando ele fala com Deus e diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas dos teus mandamentos, ou das tuas leis. E disso nós ficamos crentes que os mandamentos do Senhor escondem para cada um de nós muitas maravilhas, onde nós, ao conhecer, ao obedecê-los e ao praticá-los, nós conseguimos alcançar essas maravilhas que são desvendadas, onde Deus nos permite a conhecer. E estamos aqui diante do primeiro mandamento do Senhor, conforme o Êxodo, no capítulo 20, reafirma aqui novamente aos irmãos que os mandamentos do Senhor é algo muito especial, porque o mandamento do Senhor não foi algo que Deus mandou recado. O próprio Deus trouxe para cada um, ou seja, para nós em geral, os seus mandamentos. E no momento em que ele trouxe as pedras da lei, conhecida também como as pedras do testemunho, ou as tábuas dos mandamentos, então Deus empreende isso do céu, uma viagem, e traz para nós esses mandamentos. Isso estou repetindo e frisando aqui para que nós possamos compreender o quanto que são especial para nós. Especial para nós que somos cristãos, e principalmente para você que tem desejo de a cada dia estar mais perto de Deus, de obedecer o Senhor. Às vezes nós temos muito aquela ideia de que os mandamentos são pesados, mas o Senhor defende na sua palavra que os mandamentos que Ele dispensa sobre nós não são pesados, são leves. Nós só precisamos aprender como levá-los, carregá-los, observá-los e cumpri-los da melhor forma. E de fato, para fazermos isso, nós precisamos observar muito aqui o primeiro mandamento do Senhor, aonde o Senhor já nos traz aqui uma certa advertência ou repreensão na sua palavra, de uma forma imperativa, para que nós não tenhamos outro Deus além dele em nossas vidas. No Êxodo 20 e o versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Para compreendermos melhor sobre esse primeiro mandamento, nós pegamos aqui, além dessa referência a qual Moisés escreve, e vamos também para o que Jesus define também como o primeiro mandamento, onde os fariseus chegam para Jesus e perguntam qual é o maior dos mandamentos. E Jesus traz para eles aqui a revelação do primeiro mandamento. Mas Jesus ele já vai falar aqui de uma maneira mais fácil de compreensão, porque quando eu olho para o versículo 3 aqui, do capítulo 20 de Êxodo, eu vejo uma necessidade muito grande de interpretação. Quando diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas quais são esses outros deuses? E como é ter outro Deus diante de Deus? Aí Jesus já traz algo aqui de uma forma mais esmiuçada,
Em Mateus capítulo 22, versículo 37, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus 22, versículo 37, já começa a abrir o teu coração para entender aqui o que Deus está falando aos nossos corações. Jesus falando, e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento do Senhor para nós. Aí nós vamos entender aqui que o mandamento do Senhor tem uma tônica dentro dele. Essa tônica dentro da palavra do verbo amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, acima de tudo. E esse amor, de uma forma intensificada, Jesus diz aqui, de todo o coração e com toda a alma e com todo o nosso pensamento. Olha a intensidade que Jesus nos ensina a obedecer o primeiro mandamento do Senhor, para que nós nunca, em momento algum, venhamos ter, fazer ou exercer alguma atividade ou prática de adoração a outro ser ou qualquer uma outra coisa além, ou seja, diante do Senhor. A pergunta é: pastor, como eu consigo obedecer a Deus nesse primeiro mandamento? Jesus dá aqui já uma receita básica, através do amor. Primeiramente, aprender a amar a Deus. Nós éramos para amar a Deus já desde o nosso nascimento, mas, como diz o salmista, fomos concebidos em pecado. A nossa mãe nos criou em meio, nossos pais, nossas famílias, nos criou em meio à iniquidade. Crescemos no meio da iniquidade. Algumas pessoas foi conhecer Deus anos depois do seu nascimento, e outros, por mais que nasceram no berço evangélico, mas não teve aquele momento tão íntimo devido à cultura. Nossa cultura é uma cultura muito fraca, no sentido de amar a Deus, servir a Deus, conhecer os seus mandamentos dentro da sua palavra. A cultura judaica ela é um pouco mais forte a respeito disso. Uma criança judeu, ela, quando já começa a ler e a escrever, ela já sabe de cor e salteado todos os 10 mandamentos. E muitas vezes o pai de nossas crianças hoje não sabe quais são todos os mandamentos do Senhor, e quanto mais a criança. Então, devido a essa nossa cultura fraca no sentido religioso, mesmo nascendo no berço evangélico, mas nós ainda vamos precisar cultivar essa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas. Vale ressaltar também mais um ponto: o meio que nós estamos inseridos, o mundo que nós estamos inserido hoje, que procura cada dia mais distanciar o ser humano de Deus, e o inimigo onde a Bíblia defende essa tese que o mundo jaz o maligno, ou seja, o inimigo ele domina este mundo, ele faz de tudo para tentar distanciar você dessa realidade, desse amor ao Senhor. Aí vem Jesus e nos ensina isso. Quer começar a obedecer a Deus em seus mandamentos? Nós temos aqui um ponto de partida, irmão. Estou falando de bênçãos, estou falando de maravilhas de Deus, estou falando de ter uma vida especial no Senhor, nos servir a Ele. E se eu quero isso literalmente, e obviamente aqui eu coloco também dentro dessa realidade a promessa futura, que é a maior de todas elas, que é a vida eterna. Se eu quero de fato a vida eterna, eu preciso estar em detrimento com a palavra. A vida eterna é algo especial.
Às vezes, alguém que está à beira da morte daria todo o recurso financeiro que ele tem para poder viver, quem sabe, mais um ano, ou quem sabe um semestre, um mês, ou se ele entender que aquele vai ser o último momento dele, ele daria tudo que ele conseguiu nessa vida para viver mais uma hora. E a pergunta é: o que nós daremos para viver a vida eterna que nos está proposta? Não faria sentido sermos cristãos se não acreditássemos nisso. Jesus nos prometeu uma vida eterna e começamos a viver ela aqui, quando aceitamos Ele como único e suficiente Salvador. E no processo da salvação, aí eu preciso estar me adequando na obediência ao Senhor, aos seus mandamentos. E Jesus nos ensina isso para fazermos através do amor, com muita intensidade. Aí eu vejo o amor aqui também como instrumento, como se fosse um manômetro, algo que eu conseguisse mensurar isso, medir isso, a forma em que eu estou de fato obedecendo o Senhor e cumprindo esse primeiro mandamento. Primeira epístola que João escreve, no 4º capítulo, no versículo 20. Antes desse versículo, vamos aqui ainda para o Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreve João, no capítulo 14, versículo 21, falando de amor que nós estamos falando. Olha o que a palavra disse assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse sentido guardar aqui, irmão, é no sentido de prática, guarda no sentido de praticar. Não é simplesmente guardar pelo fato de dizer, eu sei qual é, eu já decorei, eu já aprendi. Não, praticar. Observa o que o salmista diz: esconde a tua palavra no meu coração, o mesmo termo, guarda as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então essa prática, esse guardar, é no sentido de praticar. Aí João diz aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus falando, e os guarda, este é o que me ama. Então Jesus disse lá em Mateus que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, pensamento, com toda a nossa alma. Devemos amar. E como nós sabemos que estamos amando o Senhor? A partir desse ponto: aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que ama o Senhor. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, quando nós nos tornamos cumpridor da palavra, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, Jesus Cristo, Ele se revela a nós pela sua palavra. E quando Ele se revela, nos trazendo orientações que nós precisamos para alcançar as vitórias que tantos nós almejamos e esperamos no Senhor. Ainda trabalhando mais com as referências para ganharmos tempo, dentro de dados e fatos, primeira epístola que João escreve, no 4º capítulo, versículo 20, ele diz aqui: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Quando Jesus fala sobre o primeiro e grande mandamento, Ele também fala do segundo. E o amor está intrínseco em todos os dois: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós vamos falar com mais detalhe nisso quando chegarmos aqui nesse mandamento que fala a respeito de amar o nosso irmão, não adentrando muito nesse ponto, mas vendo que aqui nós temos um meio onde a gente já pode começar a medir isso. Se estamos amando Deus
literalmente de prática, irmão, de prática. Porque se você perguntar para um ser humano que tem muitas vezes a fraqueza de tirar a vida de um outro ser humano, se ele ama a Deus, ele vai dizer que sim. Então abrir a boca e falar que ama a Deus é muito simples, mas agora provar que ama a Deus através das nossas atitudes, aí é mais complexo um pouco. E como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. E o desdobramento das Escrituras, quando chega a nós, é exatamente para nos auxiliar a entendermos como está o nosso amor para com Deus. E se eu amo o meu próximo, eu já estou em detrimento aqui essa palavra. Eu já posso dizer que eu estou no caminho certo daqueles que amam o Senhor. Mas se eu entendo aqui que eu não amo o meu próximo, que eu aborreço o meu próximo, aí eu já entendo que o amor que eu tenho por Deus, ele é um amor fraco. Ele não é aquele amor com intensidade. Porque quando Jesus falou aqui, ele trouxe essa ideia de intensidade. Ele disse: é com todo o coração. Para não ficar só no coração, ele disse com toda a alma. O coração atingindo aqui essa ideia da matéria, de ter desejo de estar perto, de abraçar, de amar a companhia do irmão. Aí quando fala da alma, fala de amar também em espírito. Aquele ponto de que às vezes você não está na frente dele, mas mesmo na ausência, você continua amando pela alma, pelo pensamento, assim também como amando em espírito, um espírito de unidade no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O amor está tão envolvido nisso, que olha o que Paulo diz aqui escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, no 10º versículo: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Talvez a tua Bíblia está que o cumprimento dos mandamentos é o amor. Quando você fala lei, se fala mandamento, estamos falando em paralelo aqui quase das mesmas coisas. Então eu preciso de primeira mão, a forma mais básica de cumprimento dos mandamentos do Senhor é o amor. Pastor, estou tendo dificuldade de amar. Aproxima, irmão. Você acha que por que Jesus usou o termo de próximo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí alguém pergunta: Senhor, mas quem é meu próximo? O próximo é quem está perto de você, é quem está do teu lado. E se está tendo alguém que você está tendo dificuldade de amar essa pessoa, chega para perto dela. Temos uma facilidade tão grande, irmão, de ver os defeitos das pessoas de longe, por mais que nós vemos de perto também. Mas quando nós estamos perto, nós temos uma grande facilidade de começar a ver as qualidades, e de longe você só consegue ver os defeitos. Então quando você se aproxima, você tem uma facilidade maior de começar a amar aquela pessoa, porque aí vem a cumplicidade nos atos, nas atitudes, e aquilo vai criando um elo. Então eu já deixo isso aqui para você. Se tem alguém que você não gosta, se afaste dessa pessoa não. Procura chegar para perto dela, para que possa ser quebrado esse sentimento de aborrecimento, de falta de amor. E eu tenho certeza que Jesus vai se manifestar, como diz a sua palavra, e eu me manifestarei a Ele. Ele vai se manifestar e vai fazer com que crie esse elo, porque o amor é o cumprimento da lei. Se eu quero começar a obedecer o Senhor através dos seus mandamentos, o primeiro passo que eu tenho que fazer é cultivar o amor, amar a Deus acima de todas as coisas. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 103,
no primeiro verso. Ele diz: e bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, por prova de amor, como diz Jesus aqui na sua palavra, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, aí o salmista vem: bendiz a minha alma. Até a minha alma, ela precisa bendizer o Senhor, e tudo que há em mim, bendizer ao Senhor constantemente. Essa é uma expressão direta de amor ao Senhor. Às vezes nós falamos com frequência para o nosso cônjuge, em casa, para os nossos filhos, com muita facilidade. Você diz que ama, você diz que quer bem, você realmente cuida, você zela, você procura fazer o teu melhor. E quando Jesus fala isso aqui a respeito de fazer com coração, alma e todo o nosso entendimento, Ele está nos ensinando literalmente isso aqui também. Só que entendendo que o amor ao Senhor está acima do amor que você tem pela esposa, está acima do amor que você tem pelo esposo, pelo filho, ou por qualquer uma outra coisa, qualquer um outro objeto. O amor a Deus tem que estar acima de outra coisa, porque quando se entende que você ama alguma coisa ou pessoa a mais do que Deus, aí aquela pessoa se torna, talvez não você entendendo, mas de uma forma meio que inconsciente, ela se torna um Deus na sua vida. Aí vem a palavra do Senhor trazendo a orientação: não terás outro Deus diante de mim. Entenda uma coisa importante: você, como cristão, você foi criado um ser adorador, e esse ser adorador, ele precisa adorar algo, ele precisa adorar alguém. E nós temos Deus como nosso Deus, que se revelou a nós para receber a nossa adoração. Então, obviamente, quando Deus não recebe a minha adoração como prioridade, algo que eu transmito, eu canalizo essa atenção em prioridade do que se fosse a Deus, eu estou vivendo um estado de adoração àquilo, e esse é um grande perigo. E nós vamos ver isso aqui mais para frente, com mais detalhe, sobre alguns termos aqui. Antes de continuar, eu quero desde já abrir a tua mente ao entendimento. Entenda que no quesito de adorar a Deus acima de todas as coisas, que você está vivendo como se fosse uma maratona, e que nessa maratona, estar correndo aquilo que você mais ama, as pessoas que você mais ama, mais quer, mas você tem que garantir nisso que Deus sempre ocupe o primeiro lugar do pódio. Você tem que amar o teu próximo, você tem que amar, e próximo aqui, o próximo ele pode ser esposa, esposo, filhos, tudo é próximo aqui. Você tem que amar, mas Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Pastor, e como é que eu posso medir isso? Através das práticas, das atitudes. Porque quando você entende que está dando mais atenção a uma coisa do que a outra, aí você já pode começar a medir e entender. E a prioridade tem que ser para o Senhor. Vamos pegar um exemplo básico aqui do nosso dia a dia. Às vezes você fala 10, 20 vezes no dia para tua esposa, para o teu cônjuge, que cônjuge é ele ou é ela, que ama. E aí muitas vezes você não falou uma vez para Deus que ama ele. Às vezes você faz demonstração de amor para os teus filhos. Às vezes você tem um cuidado muito especial pelo que você tem, aquilo que você ama, os teus hobbies. E muitas vezes você passa um dia sem ter um momento mais próximo de Deus. Então, amar a Deus com plenitude, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu pensamento, é fazer tudo isso com mais intensidade para Deus.
Se você fala para tua esposa uma vez que ama ela, ou para o teu esposo, fale 2 vezes para Deus. Se você prova para o teu filho uma prova de amor, prove 2 vezes para Deus que você ama ele. Se você dá prioridade de tempo para a tua vida, para a tua família, dê 2 vezes mais para Deus. Para Deus você tem que sempre fazer mais, porque Ele sempre tem que estar em primeiro lugar da tua vida. Cumprir esse mandamento efetivamente é isso. Quando nós olhamos aonde nós estamos e tentamos entender aonde Deus quer ou queria, vou usar o quer aqui, quer que nós estejamos, há uma distância, e essa distância não é por causa de Deus, pelo não querer dele. Ele quer, ele sempre quis o melhor para nós, mas é porque nós e muitas vezes invertemos alguns valores de tempo, de afeto, de amor, e é isso que nós precisamos compreender. Eu olho para a palavra do Senhor e pego um exemplo físico aqui, vivo. Deus chama o pai da promessa, Abraão, e Abraão é um ensinamento, uma escola para nós, o relacionamento de Deus com Abraão. Tanto que Deus diga para Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus falou isso para Abraão? Porque, irmão, o que Deus prometeu para Abraão é grandioso. Ele disse: Abraão, está vendo as estrelas? Consegue contar? Não, Senhor, obviamente não. Pois é, assim será a tua descendência. Areia do mar, está vendo? Tu consegue contar? Não. Assim será a tua descendência, Abraão. Abraão, tu será muito grande, Abraão. Tu serás gigantesco, Abraão, aqui nessa terra. Anda na minha presença, ser perfeito. Aí quando foi um certo dia, Deus vai fazer uma prova com Abraão, para saber se Abraão realmente estava apto a alcançar aquilo que Deus tinha para ele, o lugar desejado e o lugar atual. O lugar atual que você está, e o lugar desejado que Deus quer que você esteja, e você também quer estar lá. Aí Deus chega para Abraão e disse: Abraão, eu quero que tu me dê o teu único filho em sacrifício, ofereça ele a mim. E a Bíblia diz que de uma forma tão pronta, Abraão se direciona com o seu filho para o Monte Moriá, para poder entregar o seu filho em sacrifício. Eu não vou fazer essa pergunta, mas quem sabe se eu fizer essa pergunta, você faria isso? Talvez começava pelo altar, começava por quem está ministrando aqui. Talvez falaria que a nossa fé, a minha fé ou a tua fé não alcançaria. Ou talvez você poderia dizer com muito afim, que eu poderia dizer também: eu faria. Mas você entende aqui que Deus não queria o sacrifício de um inocente. Deus só queria uma prova de amor de Abraão, para saber se Abraão literalmente amava ele acima de todas as coisas. Porque Isaac representava para Abraão muito mais do que Sara. Sara era sua esposa, mas não era o seu sangue. Então Isaac era o que mais Abraão tinha de maior valor. E Deus pede isso a ele, e ele dá essa prova de amor para o Senhor. Bendito seja Deus. Primeiras Coríntios, no 8º capítulo, quero ler aqui dois versículos, o 5, o 5º e o 6º. Vamos ver o que a Bíblia nos fala aqui a respeito de reconhecer Deus. O 5º versículo do 8º capítulo de 1 Coríntios: porque ainda que haja também alguns que se chamem ser deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós
por Ele. Todas as coisas e nós por Ele. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo afirmando que só há um só Deus. E ele é categórico em dizer que nós vivemos por Ele. Aí é mais fácil agora compreendermos que se não fosse por Deus, não teríamos nada. Se não fosse por Deus, não teríamos esposa ou esposo, cônjuge, não teríamos filhos, não teríamos posses, não teríamos saúde, não teríamos nada. Por isso é muito coerente aceitarmos o que a Bíblia nos traz como despertamento e literalmente começar a agasalhar isso, colocar Deus sempre em primeiro lugar. Estou falando de atitudes, não estou falando de palavras. Em atitudes e provando isso, não ao homem, não ao teu pastor, não ao teu líder, não precisa. Você precisa provar isso para Deus, no teu cotidiano. Lá naqueles momentos também que você está só, carregando Ele todos os momentos no teu pensamento, preenchendo a tua mente com as coisas do céu, com as coisas de Deus, para não dar lugar para pensamentos iníquos, não dar lugar à carne, e em todo o tempo estar conversando com o Senhor, orando em espírito, para que faça Deus entender que você prioriza Ele em tudo. Irmãos, sabe uma coisa que é muito interessante aqui? Quando você bebe isso na íntegra, os problemas, as lutas, as situações difíceis passam a ser coisas simples no teu dia a dia. Aquilo não tira mais a tua paz, até porque você começa a compreender em verdade que todas as coisas, até às vezes o mal que sobrevém, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama o Senhor? É aquele que guarda os seus mandamentos. Até o mal que possa vir a você ou parecer o mal, aquilo vai contribuir para o teu bem. Observa como é linda a forma que Deus se revela a nós pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Nós temos um só Deus. O salmista lá no Salmo 96, no verso 5, ele diz aqui: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Ele está dizendo que quando alguém levanta algo como Deus, aquilo é vã, que não há outro. Nós poderíamos ser mais precisos também, mais direto, mas não vem o caso. Mas aqui já ressaltando, há pessoas que se vendem a outras religiões, que adoram imagens, e vamos para a palavra de Deus, e essa prática é refutada constantemente pela palavra. Tudo aquilo que você intenta como Deus, não sendo o próprio Deus, isso é coisa vã. Então não devemos adorar a imagem. Aqui, como estamos fazendo cobertura de áudio e vídeo, não estou falando simplesmente para quem está aqui, mas para todos. Adoração à imagem é coisa vã. Por quê? Tem olhos e não fala, não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. É vã. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que nos deu a vida, que nos garante a vida, porque além de dar, Ele garante. O inimigo pode tentar contra você, mas praga nenhuma chega à tua tenda se Deus não permitir. A proteção e a guarda do Senhor, como diz o profeta Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O profeta Isaías não está falando aqui, irmão, dessa salvação que nós costumamos dizer, irmão, Jesus quer te salvar, do aceitar Jesus. Não, ele está falando salvar na matéria de livramento. Ele disse: olha, a mão do Senhor está direcionada, estendida para nos salvar, para te salvar.
Então, além dele ter dado a vida, ele garante ela. Por isso que devemos servi-lo e priorizá-lo em tudo na nossa vida. E quando fazemos isso, as coisas começam a ter mais sentido, começam a ter mais graça na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz aqui, no primeiro capítulo, a qual ele escreve essa carta aos irmãos que estavam em Roma, em Romanos 1, 21 ao 23. Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e das aves e dos quadrúpedes e dos répteis. Essa mensagem está sendo direcionada literalmente para aqueles que conheceram a Deus através das Escrituras Sagradas, e mesmo conhecendo a Deus, criaram imagens de escultura para adorar e para levar, direcionar pessoas para adorarem imagens. E o que eu disse aqui no início, eu, você, alguns que estão aqui dentro, cresceu com isso, sendo levado à adoração a imagens. E aqueles que fizeram isso conosco, principalmente aqueles que eram líderes religiosos, eles estavam dentro da prática, da atitude de criar prosélitos, tornando ainda 2 vezes mais difícil de alcançar a salvação. Mas louvamos a Deus porque a infinita misericórdia do Senhor nos alcançou e nos fez conhecer Deus, o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, o único Senhor, que nós estamos aprendendo aqui mais uma vez nessa noite, como honrá-lo, como amá-lo, como fazê-lo a sua vontade. E depois de ter conhecido, precisamos fazer isso, porque é o que Paulo nos direciona aqui no versículo 21 que nós lemos. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Precisa glorificar a Deus, irmão. Você que conheceu o Senhor precisa glorificar a Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quando nós vamos para a referência em Gálatas, que ainda também nos fala sobre outros deuses da antiguidade, no 4º capítulo de Gálatas, no 8º versículo, a palavra diz assim: mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses, porque não conhecíamos literalmente a Deus, aí servíamos, e se servíamos éramos escravos. E ele continua dizendo aqui no verso 9, Gálatas 4, eu li o 8, agora eu vou ler o 9, Paulo dizendo: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornai-vos outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Aí o verso 10, versículo 10: guardais dias e meses e tempos e anos. Até pareceu que alguma coisa aqui não era para nós, mas quando chegamos no versículo, no 10º versículo, quando Paulo diz assim: guardais dias, meses, tempos e anos, aí isso, nós temos isso também conhecido no nosso meio como crenças limitantes, e ainda vemos essa necessidade de libertação no nosso meio cristão, de cristãos que se prendem a isso, fica encabulado com alguma coisa, irmão. Não vou citar o nome,
Mas houve um colega, pastor, que ele disse para mim que no período da quaresma, todo ano, ele faz 40 dias de oração constante. Nesse período, ele disse que tem que orar. Por quê? Porque nesse período os demônios estão soltos. Pastor, mas sem lógica. Se o demônio ficar solto só esses 40 dias, a gente tinha aí quase um ano todo tranquilo demais. Então os demônios não estão soltos só nessa época. Estão soltos o tempo todo aí, irmão, para fazer o mal. E veio para matar, roubar e destruir. Ah, pastor, tem períodos aí que eu tenho que guardar isso, aquilo, não pode comer carne vermelha, você só pode comer peixe, guardando dias, como diz Paulo aqui, meses, às vezes até anos. Ah, mas que hoje é tal dia, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Crenças limitantes. Você acaba constituindo isso como o que Paulo fala aqui de deuses de outras naturezas, e colocando isso no teu dia a dia. E como ele diz aqui no versículo 8, que antes, quando nós não conhecíamos a Deus, nós servíamos nessa natureza, né? Por essa natureza desses que não são Deus. Aí no versículo 9 ele diz: mas agora conhecendo a Deus e antes sendo conhecido, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Olha o termo que Paulo usa aqui. Isso é uma atitude fraca e uma atitude pobre, ou seja, que deve ser desprezada. Crenças limitantes. Não torne isso, irmão, um Deus na sua vida. Se Deus já te libertou disso, glorifica a Ele. Ele te libertou e você hoje é livre, porque você era preso, que em certa semana você não comia carne, só comia peixe. Você era preso porque em certo dia você não podia caminhar muito, você nem sai de casa, não saía de casa porque não podia. Aí hoje você tem liberdade para andar para lá e para cá, que o Senhor te chamou para ser liberto. Bendito seja Deus. Aí isso é uns exemplos que nós temos aqui de algo que são constituídos como deuses e colocados no nosso dia a dia, que era nessa prática pecaminosa. Mas hoje você sendo liberto, você não deve se prender a isso. Guarda essa referência aí em nome de Jesus. Falando sobre outros deuses, nós conhecemos pelas escrituras sagradas, 1 Reis 18, 21, você tem ali, a Bíblia fala sobre Baal, era um deus que foi adorado, um dos deuses da antiguidade. Deuteronômio, no 4º capítulo, versículo 19, você vai ver ali, a Bíblia falando sobre alguns que tinham a prática de adoração ao sol, à lua e às estrelas. E a mensagem é essa: mesmo aquilo que esteja no céu, o sol, as estrelas, a lua, não merece a tua adoração. A tua adoração literalmente é para Deus. Nem os anjos do céu merecem a tua adoração é para Deus, é para Ele, somente a Ele. Anjo não é Deus de ninguém, irmão. E tome cuidado, isso é um perigo. E havia isso aqui nesse tempo, de pessoas que adoravam anjos. E essa realidade está muito longe não, irmão. Às vezes um pregador está pregando aqui, aí o pregador disse assim: irmão, tem anjos de Deus aqui nessa noite. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. Às vezes ele diz: Jesus está aqui, ninguém diz nada. Dificilmente alguém vai falar amém. Mas quando diz que tem anjo, os pregadores pentecostais gostam desse negócio. Quando dizem: irmão, aqui tem anjo, aqui está cheio de anjo aqui dentro, a igreja começa: glória, 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 glória. Aí se fala: irmão, Deus está aqui.
Às vezes se ouve um silêncio, 2 ou 3 dizem amém, glória a Jesus, glória a Deus. Então, isso não deixa de ser uma sedução para você, porque você é um ser adorador. E às vezes nós acaba invertendo alguns valores. E anjo não ficou para ser adorado, sol não ficou para ser adorado, lua não ficou para ser adorado, estrela e nada. Somente a Deus. Não terás outro Deus diante de ti, que seja no céu, na terra ou nas profundezas do oceano. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos mais adiante, para aproveitarmos o restante do tempo que nós temos. Atente bem a essa referência e entenda ela com carinho. Não entenda ela para o lado negativo, mas para o lado positivo. Em Lucas, o Evangelho a qual Jesus Cristo deixou para nós, escrito por Lucas, no capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de se achegar a um e desprezar o outro. Aí a última parte desse versículo diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu não sei qual é a referência, a tradução bíblica que você está usando. Você está vendo, a tua Bíblia está dizendo assim: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E quando diz aqui Mamon, é levado o entendimento também de dinheiro como uma representatividade do Deus dinheiro. Ou seja, o dinheiro não é Deus, entenda isso. Mas em muitos lugares, em muitas vidas, em muitas pessoas, ele é colocado como Deus. Como assim, pastor? Por causa da prioridade, irmão. É isso que você precisa entender. Tudo aquilo que você coloca como prioridade na tua vida, não sendo Deus como primeiro lugar, constitui-se deuses. Não Deus com Deus maiúsculo, mas constitui-se deuses. Então, quando alguém, e há muitas pessoas assim, prioriza o dinheiro acima de Deus, pastor, mas não tem quem faça isso. Aí quando você vai para a prática das pessoas, aí você às vezes tem um entendimento diferente. Porque eu não achei um louco ainda para dizer que ama mais dinheiro do que a Deus. Mas já achei centenas de pessoas que prova nas suas atitudes que valoriza mais o dinheiro do que Deus, no seu tempo, no seu dia a dia. E esse é o perigo. Aí por isso que Jesus continua dizendo aqui, aos fariseus. E os fariseus que eram 14. E os fariseus que eram avarentos ouviram todas essas coisas e zombaram dele. Por quê? Porque eles eram essas pessoas, que valorizavam bastante demais o dinheiro, ao ponto de tornar o dinheiro como um Deus na vida dele, prioridade em tudo. E a fraqueza deles era não entender que, se não fosse Deus, eles não teriam o dinheiro e nem a condição de constituir, de ganhar dinheiro. Aí eu fico com o Salmo 127. Em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a casa. Meu irmão, se a mão de Deus não estiver lá na tua fazenda, lá na tua casa, lá no teu trabalho, fazendo prosperar, acabou, irmão, não vai para frente. Só prospera porque Deus é que faz prosperar. E aí você compreendendo isso, você entende, eu tenho que de fato colocar Deus sempre como e em primeiro lugar na minha vida. Então o dinheiro ele pode ser caracterizado como um Deus, ou seja, está entre os deuses, e que você nunca se perca nesse detalhe. E deixa eu pular algumas referências aqui, chegarmos mais adiante, o tempo está indo embora muito rápido. Louvado seja Deus. Israel, quando você olha para a referência em 1 Reis 16, se você quiser só marca, não lê lá não, mas só marca, depois você pode ler em casa. 1 Reis 16, do 29 ao 33, você vai observar ali as práticas de Israel, o tempo que Israel estava servindo outros deuses, e cada dia mais só entrando à ruína.
porque é literalmente para isso que esses outros deuses são criados, para nos levar à ruína, para nos distanciar mais de Deus, porque isso se torna iniquidade, e a iniquidade faz separação entre nós e Deus, então você vai ficando mais distante de Deus, e por causa disso, conforme também a referência em Deuteronômio 4:3, nós vamos ficando sendo consumidos, Israel sendo consumido muitas vezes, né, por causa dessas práticas de não colocar Deus como prioridade na sua vida. Louvado seja Deus. Ainda em Deuteronômio, se você abriu aí, o quarto versículo, ainda no quarto capítulo, o 4º ao 6º versículo, eu quero ler. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos, porque chegou o Senhor. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Então isso quer dizer que chegar à presença de Deus, servir a Ele, amar a Ele, é sabedoria. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este povo, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Agora olha o contraste do versículo, no 7º e o 8º versículo. Porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, e que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Quando você faz o paralelo entre esses dois versículos, esses 4, mas os 2 primeiros e os 2 últimos, você vai entender que Deus está falando para Israel que eles são grandes, eles são sábios. Aí tem uma pergunta: quem é tão grande? Quem é tão sábio? Quem é tão entendido e inteligente, que serve outro Deus como o povo que serve o Senhor? Talvez só se enxerga a tua pequenez, mas é porque estão te olhando com um olhar material, com um olhar físico. Porque aquele que consegue olhar com um olhar espiritual, ele consegue ver a grandeza que ele tem, que recebe do Senhor. Só pelo título, irmão, de ter a vida eterna, os cristãos, aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, em detrimento e cumprimento da sua palavra, ele é um povo grande, um povo gigantesco, um povo que vai herdar a terra, conforme Jesus escreve em Mateus, capítulo 5. Bendito seja o nome do Senhor. Aí às vezes alguém que não serve o Senhor, que acha que tem tudo, aí vem Jesus e diz assim: o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Você não ganhou nada, você não tem nada. É por isso que ele responde para Satanás naquele momento da tentação: adorarás somente o Senhor teu Deus, só Ele prestará culto. Porque Satanás prometeu para o Senhor o quê? Tudo nesse mundo: poderio, muito dinheiro, muitas coisas. Mas Jesus sabia que aquilo lá não era maior do que estava reservado para cada um de nós. Eu olho para o apóstolo Pedro quando ele chega para o Senhor e pergunta: Senhor, vamos te servir? Vamos. E aí, como é que fica? Nós vamos ganhar alguma coisinha? Ele disse: ó, nessa terra aqui 100 vezes mais, mas no porvir a vida eterna. Irmão, acredito que naquele momento Pedro se sentiu tão grande, juntamente com os discípulos que estavam ali, porque o Senhor disse assim: ei, quer ser o maior no reino de Deus? Seja o menor aqui. Talvez você é o pequenininho aqui, ó, mas se você estiver dentro da palavra do Senhor, você é o maior, porque você está no meio dos maiores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vale a pena dedicar ao Senhor, servir a Ele, vale a pena. Bendito seja Deus.
Vamos correr aqui para o final de uma forma rápida. Olha o que o salmista fala aqui no Salmo 86, no verso 8 a 10. Entre os deuses não há semelhante a ti. Ele está exaltando ao Senhor. E ele fazia isso com muita frequência. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as das tuas mãos. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face. Acontecerá no juízo, e glorificarão teu nome, porque tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. E ainda aqui no mesmo Salmo 86, verso 15: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor, e grande em beneficência e em verdade. E quando ele usa o termo sofredor aqui, ele está querendo dizer que ele sofre por nós, pelo fato de ser piedoso, pelo fato de ter compaixão, porque você muitas vezes, eu erramos constantemente, mas ele ainda tem misericórdia de nós, ele ainda tem compaixão de nós, ele ainda se coloca à nossa disposição para ser o nosso único Deus, para que nós possamos reconhecê-lo e adorá-lo. E não há um outro Deus como esse, irmão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E além de tudo isso, ele é um Deus zeloso. E quando nós olhamos para essa prática de ser zeloso, vale aqui ressaltar uma coisa: Deus não é ciumento, irmão. Ele não é ciumento. Mas o fato de Deus ser zeloso, vai ter momentos que você vai dizer assim: mas Deus é ciumento demais. Mas não é ciúme, é zelo. Porque ele olha para você como um bem maior que ele tem, que ele criou, obras de suas mãos. Olha o que Êxodo nos retrata aqui, Êxodo 34, versículo 14: porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso ele é. Agora aqui já tem uma advertência: não te inclinas, irmão. Cuidado, porque Deus é zeloso. E a questão de Deus ser zeloso, ele vai querer cobrar algo de você. Bendito seja Deus, porque a intenção de Deus é sempre trazer você para Ele, porque você literalmente é dele. E quando você tenta sair, muitas vezes Ele vai usar de mecanismos possíveis e disponíveis para te trazer de volta. Aí se cumpre a palavra que diz aqui, que Deus castiga aquele que Ele ama. Então se Ele apertou o parafuso, se Ele fechou as portas, é porque Ele te ama, e Ele é zeloso para com tudo aquilo que é dele. Bendito seja Deus. Nunca te inclines, nunca priorize nada mais nesse mundo em primeiro lugar do que Deus. Deuteronômio 32, 29: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Olha o que Deus disse aqui, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, ninguém há que escape da minha mão. Olha o tanto que Deus é zeloso, irmão. Olha o tanto que Deus é zeloso. Oséias 13, versículo 4: todavia eu, Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Aí eu finalizo aqui em Mateus, no 4º capítulo, versículo 10º versículo: então disse Jesus: vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não tenhamos outro Deus, coisa alguma se coloque na nossa frente como prioridade além do Senhor. Priorize isso, igreja do Senhor Jesus. Priorize isso para que você saia do lugar atual para o lugar desejado que Deus tem preparado para cada um de nós que aqui estamos. Vamos colocar Deus sempre no primeiro lugar do pódio. Vamos priorizar Ele em tudo na nossa vida, principalmente no quesito tempo. Muitos que estão em casa me ouvem nesse momento. Poderia estar aqui. Alguns estão realmente ocupados com coisas que não lhe permitiu estar aqui. Mas outros poderiam estar aqui, mas priorizou outra coisa, outra oportunidade do que ele estar aqui na casa do Senhor. É isso que nós temos que analisar. E eu finalizo aqui na referência que Paulo fala aos Coríntios: examina-se, pois, o homem a si mesmo. E esse autoexame me faz entender se amo a Deus somente por palavras, ou se eu amo a Deus através das minhas atitudes. Essas palavras não são difíceis, elas não são duras, elas são palavras de fácil compreensão, que nos direciona a agradar a Deus. E não agradar a Deus não faz sentido estar aqui, não faz sentido ser crente, não faz sentido almejar o céu. Só faz sentido se amarmos Ele e colocarmos Ele como prioridade na nossa vida e aceitarmos a Sua palavra. E essa palavra que não é minha, ela é de Deus. Por isso ela foi ministrada com referências bíblicas, para que chegue no teu coração. E eu sei que Ele, o Espírito Santo da promessa, Ele há de falar melhor ao teu coração, te dando o entendimento e a compreensão necessária para que você entenda o que Ele quer na tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Bendito seja Deus.